No vídeo de hoje, iremos falar sobre a descoberta do Brasil, um assunto muito importante para você saber como aconteceu esse fato histórico e contribuir para o seu conhecimento sobre a história do Brasil. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Postamos vídeos todas as semanas sobre a história do Brasil. A chegada dos portugueses, o descobrimento do Brasil, foi um acontecimento que se passou em 22 de abril de 1500 e marcou o início da colonização brasileira pelos portugueses. Ano em que se deu o início da colonização brasileira. No dia 22 de abril, os portugueses avistaram terra e no dia seguinte enviaram um grupo de homens que fez o primeiro contato com os indígenas, que eram os primeiros habitantes a habitar as terras brasileiras. Ou seja, bem antes dos portugueses descobrirem o Brasil, os indígenas já habitavam as terras brasileiras há muito tempo, vivendo exclusivamente da caça e da pesca. A chegada dos portugueses no Brasil foi um dos momentos mais marcantes das grandes navegações realizadas por eles durante todo o século XV. A partir do descobrimento do Brasil pelos portugueses, a presença de Portugal no território brasileiro foi constante, embora pouca no início. A partir da década de 1530, medidas colonizatórias foram implantadas no Brasil de forma acelerada por causa das riquezas que se tinha no Brasil nessa época. Alguns pontos importantes do descobrimento do Brasil são a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi parte do processo das grandes navegações daquela época. O Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição ao Brasil composta por 13 embarcações e cerca de 1.200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado pelos portugueses quando descobriu o Brasil foi a região de Monte Pascoal, que é a região da Bahia, no dia 22 de abril de 1500. O primeiro nome do Brasil, quando foi descoberto, como consta na carta de Pero Vaz de Caminha, foi a ilha de Vera Cruz. Ou seja, quando os portugueses descobriram o Brasil, implantaram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois que os espanhóis chegaram à América, em 1492, as terras recém-descobertas começaram a ser disputadas por portugueses e espanhóis. Foi dessa preocupação dos portugueses em conter a expansão espanhola, que também nessa época era uma grande potência e tinha muitos interesses em colonizar o Brasil, que saíram dois acordos, que são a Bula Intercarretera de 1493 e o tratado, famoso tratado aí de Tordesilhas de 1494, que irei inclusive fazer uma playlist falando sobre os principais acordos que já tiveram no Brasil para sua exploração entre Portugal e Espanha, que também nessa época tinha planos para exploração do Brasil.